Olá, eu sou Marcos Lola, como sempre costumo me apresentar, voltando a fazer novamente mais um vídeo que eu achei bastante interessante o tema, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, não esquecesse de registrar todos os textos que eu vou citar aqui, porque no final desse vídeo vocês vão descobrir se o dízimo, como eu vou falar de dízimo, se o dízimo nos tempos atuais ele cumpre com o seu verdadeiro objetivo, assim como no passado, ou se realmente não cumpre com o verdadeiro objetivo de ter se instituído o dízimo lá no passado. No passado o dízimo era um arranjo perfeito, justo e bom. E você vai observar no transcorrer dessa palestra que, na verdade, hoje não é nem justo, nem perfeito e nem bom. Aí você vai concluir se deve ou não deve pagar o dízimo, depois de você ouvir essa palestra. Bom, em primeiro lugar, o dízimo foi instituído lá no passado para suprir a necessidade de uma tribo chamada a tribo de Levi, que essa tribo de Levi, conforme está registrada em Números, capítulo 18, versículo 21 e o 24, foi a única tribo que não recebeu a herança de terra lá na terra da promessa. 11 tribos receberam, mas essa tribo não recebeu a herança de terra. Por quê? Porque os dízimos iam suprir as necessidades dessa tribo. Então seriam 11 tribos trabalhando na lavoura para suprir eles de alimento. A herança deles era o dízimo, recolhido dessas 11 tribos. Então realmente era um arranjo perfeito. Mas o que nós vamos descobrir é que esse dízimo não supria só as necessidades dos levitas e sacerdotes, não. Você vai observar que no decorrer dessa palestra, o dízimo realmente era algo bom porque supria as necessidades das pessoas carentes, como no caso dos órfãos, viúvas e residentes estrangeiros. E também as pessoas carentes, como a gente vai observar aqui no decorrer dessa palestra. Se você vê aí em Deuteronômio 14, versículo 22, nós lemos aí que esse recolhimento era ano após ano, que significava todo final do ano, na colheita, então se recolhia esse dízimo, ano após ano. Primeiro ano, segundo ano, só que se você observar agora no versículo 28 e o versículo 29 do mesmo livro de Deuteronômio, observa-se aí que no terceiro ano, esse dízimo, essa 10ª parte dos produtos da lavoura, não era levado ao templo, porque esse ano, o terceiro ano, ele era separado exclusivamente para os órfãos, as viúvas, os forasteiros, que seriam estrangeiros, que estavam na época talvez viajando por ali, eles eram cuidados também, eles tinham um cuidado especial também. Se você olhar Deuteronômio 26, 12 e 13, você vai perceber que era exatamente isso que era feito. Então o dízimo, na verdade, ele cumpria esse objetivo, não só suprir as necessidades dos levitas sacerdotes, mas também suprir as necessidades de órfãos, viúvas, estrangeiros e pessoas carentes. Agora, se no terceiro ano não se recolhia o dízimo, também no 7º ano não. Conforme você vai ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 11, que no 7º ano era o ano que a terra repousava. Então também não se recolhia dízimo. Mas o interessante é que os pobres, as pessoas carentes, não eram esquecidos. Você vai analisar isso nesse texto, né? Visto que no 7º ano não se recolhia dízimo, talvez eles ficassem pensando, mas o que é que vai acontecer? Como é que nós vamos ter o nosso suprimento?
para o nosso sustento, para o nosso alimento. Então você vai observar que em Levítico, capítulo 25, versículo 20 ao 22, é bem interessante esse detalhe aí, visto que no 7º ano não ia se recolher o dízimo, aí no relato diz que o 6º ano, trabalhava o 4º, 5º e o 6º ano. No 6º ano a terra produzia uma super safra, e essa safra daria para compensar o 7º ano, o 8º ano e talvez até um pouco mais. Pode ler aí em Levítico, para vocês observar como era realmente um arranjo perfeito e era abençoado por Deus, por Jeová Deus, que cuidou sempre do seu povo, tanto no passado como hoje no presente. Se você observar aí em 2 de Crônicas, no capítulo 31, do versículo 5 ao 10, você veja que lá em Jerusalém, no templo, existia depósitos para reservar esses alimentos. Então, os depósitos estavam sempre cheios, não havia carência nessa época que se recolhia o dízimo. Então, realmente era um arranjo perfeito. O que era interessante, como eu já falei, que supria as necessidades tanto dos levitas e os sacerdotes, como de pessoas carentes também, que faziam parte da nação que adorava o mesmo Deus. Se você observar no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, o versículo 11 ao 15, como que era feito 3 vezes por ano uma festividade que acontecia lá. O destaque que eu quero dar aqui é para essa festividade do recolhimento, que também era chamada de festividade das barracas. Bem interessante que essa festividade, todas as famílias eram convidadas para ir para essas festividades. E o resultado é que essa festividade ela durava 7 dias. Era uma festividade alegre, como na verdade, porque aí no final dessa festa, ao retornarem esses adoradores de Jeová, eles retornariam com suas sacas cheias. Porque se você for ver no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 12 e 13, ali haveria uma distribuição de alimento. E esse alimento era distribuído dos dízimos que eram recolhidos. Então, muitas pessoas eram beneficiadas. Você observa que, como eu falei, o verdadeiro objetivo do dízimo lá do passado não é o que acontece hoje. Então, se muitas pessoas eram beneficiadas, hoje não é assim. Então, o verdadeiro objetivo do dízimo hoje não é atingido. Se hoje acontecesse assim como acontecia lá no passado, poderíamos dizer que seria um arranjo justo, perfeito e bom. Mas infelizmente isso não acontece, porque o dízimo que é recolhido hoje, além de ser um dinheiro mês a mês, é para beneficiar quem? Apenas os dirigentes de igreja, pastores e as pessoas carentes, que faz parte da adoração se ficar em necessidade, assim como acontecia lá com os israelitas do passado. Será que, como eles lá tinham direito do dízimo para suprir as necessidades das pessoas carentes, será que hoje é assim? Será que é assim? A gente sabe que não é assim hoje em dia. Ela só supre as necessidades, ou seja, faz com que as pessoas enriqueçam, tenham mansões, carros novos, e as pessoas e os membros carentes são realmente cuidados, assim como o povo de Jeová era bem cuidado lá no passado. E eu quero mostrar a vocês alguns detalhes que o povo de Jeová hoje, assim como lá no passado, também não são esquecidos quando entram em situações de carência ou dificuldades. Então, eu vou ler um texto aqui, que vocês vão observar, que está em Deuteronômio capítulo 15 e o versículo 7. Se estiverem cumprindo
requisito daqui sobre a orientação do Criador, seria justo, perfeito e bom. Mas olha só, o texto diz assim: se um dos seus irmãos ficar pobre no seu meio, numa das cidades da terra que Jeová seu Deus lhe dá, não endureça o coração, nem feche a mão para o seu irmão pobre. 8, versículo 8. Mas você deve abrir generosamente a mão para ele, e sem falta deve emprestar tudo o que ele precisar, ou que lhe estiver faltando. Isso acontece hoje? Você é uma pessoa que contribui com seus dízimos mês após mês, ano após ano. Se em uma determinada época você estiver em dificuldade, será que eles fazem assim como eles faziam lá no passado? Que tirava do dízimo, o suprimento para suprir a necessidade daquele seu irmão carente? Será que isso acontece hoje? Não acontece, a gente sabe que não. Outra coisa que observamos aqui, que os órfãos e viúvos dos estrangeiros não pagavam dízimos, eles estavam isentos dessa obrigação. Então, eles é que recebiam ajuda que era retirado do dízimo. Isso acontece hoje? Com certeza não. Então, por isso que o dízimo hoje não é algo bom, nem perfeito e nem justo, porque apenas uma minoria é beneficiada, né? Lá existia grandes suprimentos, os depósitos estavam sempre cheios e abarrotados, conforme eu citei o texto de 2 de Crônicas 31, do 5 ao 10. E hoje, o que está abarrotado são as contas bancárias, né, das igrejas, né? Mas os membros, os menos afortunados, não têm direito de pegar nem sequer o dinheiro para comprar um remédio, um botijão de gás. Isso não é verdade? Isso é verdade, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Eu quero mostrar através desses textos, dessa história, dessa explicação, que o povo de Jeová sempre foi um povo bem cuidado, tanto no passado como no presente. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse povo, como o povo de Jeová hoje é bem cuidado assim como era no passado, você vai aí no YouTube e aciona assim, clica assim: Ajuda Humanitária Testemunha de Jeová, Nova Friburgo. Lá vai ter um documentário mostrando que alguns irmãos nossos estiveram em dificuldades e foram ajudados. Isso foi um problema que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Você clica também aí no YouTube, coloca o nome assim: Ajuda Humanitária Testemunha de Jeová Venezuelano. Aí você vai observar que eles realmente cumprem esses requisitos que eu expliquei aqui, que os estrangeiros lá no passado e que também hoje são ajudados, se você for observar esse documentário aí. Testemunha de Jeová, Ajuda Humanitária, Testemunha de Jeová Venezuelano. Hoje o povo de Jeová cuidam tão bem do seu povo hoje como Jeová cuidava do seu povo lá no passado. Além do mais, nós hoje vivemos debaixo da lei do Cristo. Nós obedecemos à lei do Cristo, porque conforme está em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, da lei do Cristo para cá, nenhum cristão é obrigado a pagar o dízimo, mas ele pode fazer donativos. É o que realmente a organização de Jeová faz, donativos. E desses donativos é suprido as necessidades também das pessoas, talvez de alguns nossos irmãos que estejam em necessidade. Eu acho que eu não esqueci não de citar Neemias capítulo 13, versículo 12 e 13, que eles realmente, quando retornavam daquela festividade do recolhimento, eles voltavam com o suprimento dos seus alimentos para as suas casas. E hoje realmente, se funcionasse assim, era justo, perfeito e bom, mas realmente não acontece. Então espero que vocês
analise todos esses textos, porque esses são textos que pastores não vão mostrar para você. Eles também não vão querer que você entre em contato com as Testemunhas de Jeová, porque as Testemunhas de Jeová podem esclarecer muitas verdades. Eles vão ocultar isso de qualquer pessoa. Então, depois que você observar e ver que faz sentido essas explicações que eu dei a vocês aqui, compartilhe com outras pessoas que você sabe que essa história, que essa palestra pode ajudar. Faça isso. Muita gente pode ser beneficiado com essa palestra, com essa pesquisa. Eu levei muitos dias analisando esses textos. Às vezes a gente, para fazer um estudo, leva tempo. Então aproveite essa pesquisa, esses textos, não esqueça de analisar. E compartilhe com outras pessoas, depois faça aí os seus comentários. E no próximo vídeo eu vou fazer dar outra continuação com relação ao movimento do que acontecia lá no templo em Jerusalém. Porque um vídeo talvez fique muito longo. Então no próximo vídeo a gente pode dar outras explicações, ok?